Eu sou o pastor Vinícius da Igreja Palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vou deixar aqui uma mensagem falando sobre o filho não levar a consequência do pecado, da iniquidade do pai, nem o pai levar a consequência do pecado, da iniquidade do filho. Está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, vou ler os versos 19 e 20 e me basear em várias partes do capítulo 18. Então, Ezequiel, capítulo 18, versos 19 e 20, está escrito assim: Mas dizeis, por que não leva o filho a iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a perversidade do perverso cairá sobre este. Então, em Israel, um filho não pagaria pelo que o pai fizesse. Nem o pai pagaria pelo que o filho fizesse. Então a ideia aqui é de que a responsabilidade do pecado é pessoal. Não há uma transferência de culpa e de punição para com Deus. Ainda que o Novo Testamento seja em muitos aspectos diferente do Antigo, por exemplo, haviam pecados em Israel que, se fossem cometidos, como por exemplo paganismo, adultério, prostituição, eram pecados de pena capital. A pessoa, se fosse pega em algum desses pecados e outros mais, a pessoa era morta. Era a lei de Deus. Hoje já não é mais assim, por exemplo, né? A pessoa, se ela se prostituir, ela não vai ser morta por causa disso. Se a pessoa se paganizar, ela não vai ser morta por causa disso. Então, em alguns aspectos, certamente, há diferença de lá para cá. Mas, por exemplo, nesse aspecto do pai pagar pelo que o filho fez, ou o filho pagar pelo que o pai fez, tanto lá quanto cá, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é a mesma coisa. Não tem diferença alguma. O filho aqui, por exemplo, ele não levou a iniquidade do pai, por quê? Porque ele praticou o que era reto e justo, né? Ele guardou os estatutos do Senhor. Ele praticou eles, por isso certamente ele viveria. E hoje, por exemplo, se uma pessoa estiver numa família que estiver amaldiçoada, numa maldição hereditária ou qualquer outro tipo de maldição, se essa pessoa se converter, aquela maldição não tem efeito nenhum sobre a vida dela, ou qualquer outro tipo de aliança satânica que o pai ou a mãe tiver feito. Entende? Então é o poder da palavra de Deus. Hoje, por exemplo, em Cristo Jesus, toda maldição é quebrada. Não tem essa história. E lá, se praticasse também a palavra de Deus, os estatutos do Senhor, certamente viveria. Fizesse o que era reto e justo e praticasse os estatutos, certamente ele viveria. Hoje, se nós praticarmos a palavra de Deus, certamente nós vamos viver. Ainda que um pai ou uma mãe seja um feiticeiro, tenha pacto com Satanás ou qualquer coisa do tipo, não tem efeito nenhum sobre a vida do filho, caso o filho seja convertido. Entende? Por exemplo, se a gente lê do versículo 1 ao 4 do capítulo 18, olha só o que diz. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, que tendes vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Deus não queria que não fosse mencionado sequer esse provérbio em Israel. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram, dando a ideia de algo nos dentes, na boca, áspero, amargo, né? Quer dizer, os pais pecaram e os filhos é que sofrem as consequências. Deus não queria que isso fosse nem mencionado em Israel. Então, se Deus não queria que isso fosse nem mencionado em Israel, a gente entende o quê? Que aos olhos de Deus, na mente de Deus, não existe transferência de culpa. A pessoa é responsável pelo que ela faz. Entende? Se a gente lê o versículo 20, no mesmo contexto continua falando, a alma que pecar, essa morrerá, o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele.
Então, em qualquer tempo que a pessoa praticar justiça, ela vai colher os benefícios da justiça que ela praticar. Isso era tanto para Israel quanto para a igreja hoje. Agora, de contrária forma, a perversidade do perverso cairia sobre ele. Ou seja, por praticar a perversidade, ela traria punição, condenação para a vida dele, morte para a vida dele. Entende? E hoje também, se uma pessoa vive no pecado, quantas pessoas aí têm um fim trágico de punição de Deus? Por estar em pecado. Então o pecado ele sempre traz as suas consequências. Entende? O verso 21 e 22, ele traz uma mensagem motivadora para as pessoas que estão vivendo na perversidade. Olha só. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Então, se o perverso, isso era tanto para Israel quanto para hoje, se ele deixar a perversidade dele passar a praticar o que é reto e justo, guardar os estatutos do Senhor, por isso ele vai viver. Não haverá nem lembrança aos olhos de Deus, na mente de Deus, da perversidade praticada no passado. É lógico que essa perversidade praticada pela pessoa, mesmo ela convertendo, a pessoa leva algumas consequências. Mas nós não sabemos em que instância isso se dá. O que nós sabemos é que para Deus isso cai por terra. A condenação que estava sobre a vida dela cai por terra. E pelo perdão e pelo poder da conversão, ela consegue certamente vencer essas consequências que vêm pela perversidade praticada no passado. E isso é certo. Entende? Outra coisa, eu creio que Ezequiel 18 está falando de morte física. Por exemplo, o termo alma no hebraico significa nefesh, que quer dizer ego, pessoa, vida, coração. Então eu creio que aqui é morte física. Embora eu creia na imortalidade da alma, a pessoa ela morreu no pecado, na perversidade, ela já passa a pagar pelo que ela fez. E se ela morreu no caminho do Senhor, vivendo a vida de Deus para ela, ela já passa a entrar no descanso que Deus tem para ela. Porque há acerca de Ezequiel 18 um grande debate acerca da mortalidade da alma e da imortalidade da alma. Os mortalistas creem que a pessoa quando morre, Deus recolhe o espírito, né? E a pessoa morreu a alma, morreu a vida. Ela não existe mais em lugar nenhum. E ela só vai ressuscitar na ressurreição dos mortos. Ou na ressurreição dos perversos, ou na ressurreição dos salvos. É o que os mortalistas creem. E os imortalistas creem que a pessoa morrendo fisicamente, ela já passa a prestar conta. Deus recolhe o espírito, o fôlego de vida, que é o tempo da vida da pessoa na terra, e a alma, ela é imortal. Ela vai para algum lugar de descanso, caso tenha vivido para Deus, ou de punição, caso tenha vivido na perversidade. Só estou deixando essa opinião aqui, por causa de, como eu falei, há um debate muito grande acerca de Ezequiel 18. Mas voltando para o texto, verso 23, olha só o que diz. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Então Deus não tem prazer na morte do perverso, por quê? Porque ele vive uma vida perversa e morre no pecado. Então, como é que Deus vai ter prazer? E Deus, ele tem como preciosa a morte dos seus santos, como diz lá no Salmo 116. Por que Deus tem prazer na morte dos seus santos e na do perverso não? Porque eles vivem em estados diferentes. Uns vivem para o pecado e outros vivem para Deus. Então há uma distinção, há um contraste, claro. Entende? Agora, o conselho de Deus para o perverso é que ele se converta dos seus caminhos e viva, como fala a parte final do verso 23. E olha só o alerta para quem vive na presença de Deus. Era para Israel e é até hoje, verso 24. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu, no seu pecado que cometeu, neles morrerá.
Então, em Israel, uma pessoa não podia achar que ela não seria punida caso ela se pervertesse, se desviasse. Ela não seria, ela não viveria, ela não seria justificada pela justiça que ela praticou no passado. Se ela se desviasse e pervertesse, ela morreria. Então, da mesma forma que um justo na época de Israel não deveria se desviar, e até hoje também não, porque ele não vai ser justificado pela justiça do passado, de forma contrária, um perverso, se ele se arrepender, ele passa a viver. Então há duas mensagens aqui que eu acho muito enfáticas e interessantes, que é o justo não se desviar, para que ele não perca a sua alma, a sua salvação, trazendo para os dias de hoje. Lara a consequência de morte física, mas nós cremos que quem morre no pecado morre perdido, né? Então, trazendo para os nossos dias, uma pessoa que está no caminho do Senhor, a Bíblia não dá margem para ela se desviar em momento algum. Ainda que Deus possa resgatar uma pessoa, socorrer uma pessoa que se desviou, mas isso aí é uma exceção. Regra é a pessoa não se desviar, como está claro aqui em Ezequiel 24. Tanto era para Israel, como é para a igreja hoje também. Entende? Só para deixar claro isso aqui. O verso agora 25 em diante. No entanto dizeis, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Quer dizer, Israel estava num estado de perversidade tão grande, que chegou ao ponto de dizer que o caminho de Deus não era direito. E aí Deus disse que os caminhos dele, sim, é que eram tortuosos. Às vezes a pessoa está tão afastada de Deus que ela pode ter uma compreensão errada de Deus, como estava o povo aqui de Israel na época do profeta Ezequiel. Entende? Agora, se a gente lê do versículo 30 ao 31, olha qual era o desejo de Deus para esse Israel que estava perdido, para essas pessoas, esses israelitas que estavam perdidos na época do profeta Ezequiel. Portanto, verso 30 e 31 para encerrar. Eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, como que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois, por que morreríeis, ó casa de Israel? Então Deus aqui ele chama o povo de Israel, na época do profeta Ezequiel, ele estava chamando ao arrependimento, a uma conversão, para eles se desviassem de suas transgressões, para que elas não servissem de tropeço para eles, a iniquidade deles não servisse de tropeço para eles. Então, se a pessoa não se converter, a perversidade, o pecado que ela vive nele, passa a servir de tropeço para ela, e a queda dela, a ruína dela vai ser grande. Como era para Israel, é para qualquer pessoa de qualquer tempo. O pecado sempre vai trazer consequências terríveis, afastar a pessoa de Deus. Só há uma forma, a pessoa se converter. Como Deus diz aqui no verso 30, convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Olha o verso 31. Lançai de vós todas as vossas transgressões, como que transgredistes. Quer dizer, tirais da sua vida, parar de praticar. E criar em vós coração novo e espírito novo. Esse coração novo e espírito novo é uma linguagem que a Bíblia usa para falar de um arrependimento, de uma conversão, de uma mudança de vida. Havendo mudança de vida, há remissão de pecados, para qualquer tipo de pecador em qualquer tempo. Mas se não houver arrependimento, não há remissão, não há perdão de pecados. E a parte final diz, por que morreríeis, ó casa de Israel? Então Deus propõe sempre o quê? A bênção, a vida, o arrependimento. Caso você esteja, que ouviu essa mensagem, vivendo uma vida afastada do Senhor, ou um desviado, uma pessoa que nunca se entregou ao Senhor, arrependa-se enquanto é tempo. Esse é o momento, essa é a hora, para que você a tempo entregue a sua vida ao Senhor e passe a viver. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.